Oiê, boa noite. Boa noite, pessoal. Todos estão me ouvindo bem? Dá um ok aí. Tudo, estão me vendo? Estão me ouvindo? Tudo certo? Esperar aí, né? O nutricionista Jonatas vai entrar para a gente falar um assunto, um tema super legal para vocês. Muito conteúdo, muita informação. Então, vamos lá. Vou ver, cadê ele aqui? E já vão pensando nas perguntas aí. Então, nosso tema vai ser transtorno alimentar e lipedema. A gente vai falar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Eu recebo muito essas perguntas aqui. Então, decidi fazer uma live com ele, que é super especialista. E bora aí falar de um conteúdo muito importante e que tem afetado muitas pessoas. Cadê ele? Vamos ver. Bastante gente entrando. Boa noite, gente. Deixa eu ver se ele apareceu. Aqui. Aceitar. Pronto. Ai, não tava. Cadê? Tô aceitando. Ah, agora Olá, sim. Eu tava tudo aceitando e não tava bom? indo. E aí, tudo bem? Finalmente estamos fazendo essa live. Que bom. Um assunto Muito muito feliz. interessante, né? Muito feliz também. E aí, Obrigado também. se apresenta, fala um pouquinho de você, o que você faz. Bom, pessoal, boa noite aí. É um prazer falar com vocês. A gente vai falar sobre lipedema, a intersecção entre lipedema e transtornos alimentares. Eu sou Jonatas, nutricionista, e eu trabalho, logo que saí da graduação, com um interesse bastante grande por comportamento alimentar, e aí caí no mundo do transtorno alimentar. Mas é recente, inclusive, o meu conhecimento sobre o lipedema. Então, eu sou super interessado na área, quero pesquisar sobre isso e vejo que muito do sofrimento que as pessoas com transtorno alimentar têm, às vezes ele é igual, né? Só que tem a questão do lipedema. Isso. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso. É um prazer falar com vocês. Eu fico no Angolim na pesquisa, coordenando um grupo de pesquisa lá. A gente pesquisa também sobre lipedema, a gente iniciou recentemente. Então tem tudo a ver aí, comportamento alimentar, lipedema, a Gabi acabou de fazer cirurgia. É. Então os assuntos eles estão pipocando tudo junto, é muito legal. Na verdade, eu acho que assim, bom, quem não me conhece, imagino que também tem os seguidores do Jonatas aí, né? Então, eu sou Gabriela, eu sou nutricionista, mas atuo mais focada agora na empresa, que eu tenho uma empresa de comida saudável. Então, a parte clínica eu deixo para vocês. E faço um pouco, e faço esse trabalho, né, do lipedema. Eu sou portadora de lipedema e vivo um lifestyle aí saudável desde muito nova. E descobri o lipedema há 2 anos um pouco mais de 2 anos e fiz duas cirurgias já, né? Então fiz uma no passado e uma faz um mês e pouquinho. E é isso, assim, é um tema que a gente tem que abordar. Você vê que muitos profissionais ainda não sabem, não sabiam, tem muitos médicos que não sabem. Então, assim, é um tema que a gente tem que falar mesmo, porque acomete mais de 5 milhões de mulheres só no Brasil. Então, é confundido com obesidade, são mulheres que são muito traumatizadas, são mulheres que têm muitos traumas e muito problema com o peso, que vem transtornos alimentares aí. E no meu Instagram, eu tenho recebido muitas perguntas sobre compulsão alimentar, né? Eu acho que tem sido aí, você sabe mais do que um problema muito recorrente agora do momento, principalmente pós-pandemia, né? Pós não, né? Ainda a gente está nesse processo, mas assim, a pandemia veio, todo mundo ganhou peso
e ficou, juntou, né, com medos, ansiedade, crise de ansiedade, crise de pânico, e que daí muitas vezes reflete aí na alimentação, em transtornos. Então, vamos tentar aí ajudar, né, um pouquinho as pessoas com conteúdo de qualidade, de estudos. Então, assim, Jonatas, eu acho que falar de lipedema e transtorno alimentar, eu acho que você pode falar um pouquinho o que você pensa sobre transtornos alimentares, que eu acho que vem de uma pessoa com traumas, né? E daí por isso que tem tanta relação com o lipedema. Sim. Então, e você comentou o ponto da quarentena, que eu acho que a gente precisa até falar mais dele, né? Como isso exacerbou o risco da transtorno alimentar. Então, a gente pesquisou isso, tem várias pesquisas comprovando que as pessoas ficarem isoladas, vendo imagens, consumindo conteúdos no Instagram, elas conheceram sobre a doença. Então, tem algumas pessoas que me falaram, eu descobri o lipedema na pandemia. É. E aí ela entra em contato com aquilo e fala, putz, e agora o que eu E faço? agora? Nossa, eu tenho isso desde sempre. É. Porque nasce com a doença, né? Sim. Só que o transtorno alimentar, ele vem ao desenvolvimento, ao decorrer dessa vida. Então, por exemplo, trazendo aí o caso de uma pessoa que me disse que conheceu o lipedema, o diagnóstico, aos 49 anos. Só que ela teve uma vida de dieta e ela relata que ela tinha uma sensação de uma gordura permanente. É E bem aí isso. essa sensação de gordura permanente, ela está associada com o transtorno alimentar que essa paciente tem, mas ela também está associada real com o lipedema, né? Porque esse acúmulo de gordura nessas regiões, a pessoa vai fazendo de tudo para lidar com isso. Então, tem algum momento na fase do desenvolvimento, tem alguns pesquisadores que falam que ocorre um turning point, é como se virasse a direção do navio. A pessoa virou, desenvolve um transtorno alimentar. E não é uma escolha, eu quero adoecer em função disso. Não. Muitas Sim. pessoas fazem alguns comportamentos para diminuir o sofrimento que ela quer tentar entender aquele corpo, a sensação que ela está tendo daquele corpo. As pessoas estão comentando por que só a minha perna é assim, por que eu não tenho tornozelo, por que eu não tenho punho. E aí ela entra naquele sofrimento e quando você vê, muitos dos transtornos alimentares, eles ocorrem assim, você está exposto a uma série de fatores, você está vivendo alguma coisa e tem alguém ali com você ou não. Às vezes você vive isso com uma Sim. amiga, começa uma dieta, né? Sim. Aos 12 anos começa a primeira dieta. Por exemplo, as mulheres passam por um período que tem a menstruação, o corpo muda. Sim. Às vezes começa uma dieta junto com uma colega, mas às vezes a vivência do transtorno alimentar é muito solitária. E no lipedema é solitária. Porque a pessoa É está ali porque a gente se sozinha, sente né? sozinha. Eu vou te falar que, assim, foi uma bênção eu ter descoberto o lipedema e ter exposto isso nas minhas redes, porque eu nunca me senti tão junto, assim, com o meu problema com alguém. E eu vejo isso delas também, os nossos depoimentos são iguais, então nossas dores são iguais. Então eu acho que essa união, né, das mulheres com o lipedema faz a força mesmo, assim, porque eu sempre, minhas amigas mesmo, nenhuma tem lipedema, e daí era aquela coisa, né, assim, a gente ia pra praia, nem eu sabia o Sim, que eu tinha, mas eu sempre falava, nossa, gente, olha minha perna, tem muita celulite, eu mesma falava, porque eu preferia do que o julgamento, sabe, ainda mais que eu sou nutri, então eu preferia eu falar, então eu já falava assim, nossa, olha a minha genética, eu tenho muita celulite, não sei o que é isso, daí todo mundo falava, nossa, Gabi, parece que você tem um corpo daqui pra cima e outro daqui pra baixo, enfim, e era uma coisa que eu sempre falei, mas nunca ninguém se identificou porque, né? Tipo, é a sua genética. exatamente. Aí quando eu comecei a falar, nossa, até hoje, os depoimentos das meninas, quando eu leio, assim, falo, sou eu, né? É o que eu sempre vivi. Então, essa união eu acho que realmente vai nos ajudar. Mas eu Sim, é acho que uma assim, sensação de representatividade, né? O outro vive, não tipo, sou não só estou eu. sozinha. Tem alguns Eu conceitos em acho psicologia que que falam da superidentificação. A pessoa pensa assim, putz, só eu tenho isso. Então, de repente, uma pessoa aqui que está ouvindo a gente agora fala assim, nossa, não sou só eu. Realmente, é, talvez eu tenha lipedema. Né? Vamos entrar a em gente se contato com isso e conecta. descobrir. É. Mas o transtorno alimentar, até o que você falou, foi muito legal, assim, porque na pandemia eu tive compulsão alimentar. E eu, sendo nutricionista, faz muito tempo que eu não atuo em consultório, né, na parte clínica, já atuei, mas
eu sempre pensei assim, sabe? Nossa, assim, você vê que você tá engordando, ganhando peso e tal, né? Para de comer, né? Tipo, come certo, vai num profissional. Aquela coisa meio, né? Eu mesma tinha esse julgamento. E assim, eu sempre fui muito prática, né? Preciso fazer dieta, vou fazer dieta, disciplinada e tal. E daí, na pandemia, começou a pandemia, aquela loucura, ninguém sai de casa, tal, eu trabalhando com medo e tal, lá. Aí comecei a comer. Comecei a comer, a minha mãe cozinha super bem, né? A minha família inteira, eu tenho uma comida, eu tenho, né, a empresa de comida congelada, mas minha mãe cozinha em casa, enfim. E daí, minha mãe, ai, filha, você tem que provar essa torta. E daí ela teve a ideia de começar a vender as coisas dela, né? Na pandemia. Torta, bolo, enfim, salgados, doces. E, filha, você tem que provar, porque eu trabalho com comida, né, 8 anos, então meu paladar, ele fica bem apurado, né? E daí, não, filha, eu só vou conseguir vender se você provar. E eu realmente concordava, é verdade, mãe, eu quero provar. Só que daí, nessa de começar a provar, eu comecei a criar um hábito e tive acesso, né? Tive contato com algo que eu não tinha contato. Então eu quero que você depois fale um pouco mais, porque você é especialista nisso. Eu não, eu sou nutri, mas assim, eu sei, né? Não sou especialista em transtorno, nem sei muito a fundo, mas estou falando da minha experiência. E daí, talvez eu comecei a entrar em contato com esses alimentos que eu não estava acostumada no meu dia a dia, Sim. e começou a ativar, né? Então, o doce, né, principalmente. E daí, quando eu vi, eu tava com aquela necessidade, né, do açúcar, do doce, e eu falei, meu, nossa, tipo, eu não posso entrar nisso, né? E eu naquela briga comigo. Bom, só que daí meu pai ficou doente, né? Meu pai teve um câncer, ele tem câncer, o ano passado ele teve processos bem desafiadores aí. Daí eu comecei em 2020, 2021 ali nesse processo de 2020, nesse processo de comer um pouquinho a mais e alimentos que eu não estava acostumada. Daí, 2021, meu pai teve diversas questões aí, ficou praticamente o ano inteiro internado. Daí assim, né? Daí foi o gatilho daí eu ficava muito sozinha em casa, meus pais no hospital, eu na empresa, e eu comecei a comer. E daí eu comecei a comer potes, assim, tipo um brownie inteiro, coisas muito. E daí eu falei assim, meu Deus, tudo que. Mas eu vou te falar, assim, foi até bom, né, entre aspas, foi horrível, na verdade, mas foi bom para eu ter esse contato com algo que nem eu estava. Assim, eu falava, meu, como assim? Tipo, a pessoa, meu, sabe que tá engordando, sabe que tá ganhando peso, sabe que tá fazendo mal e não para de comer. E eu era assim, eu comecei a comer escondido. E eu, como nutricionista, eu sou muito verdadeira. Aqui até no meu Instagram, as pessoas sabem, assim, eu não consigo mentir nem para os meus seguidores, assim, eu tenho um negócio com a verdade, assim. Então eu parei de falar de comida saudável até porque eu falava assim, meu, mas Uhum. eu não tô fazendo. Como que eu vou Como é que eu falar vou para a falar pessoa disso, né? fazer? Como eu vou falar para a pessoa fazer sendo que eu tô comendo escondido, tipo, eu tô comendo doce. E eu tenho contato com comida o tempo todo. Eu acordo às 8 da manhã, minha empresa já tá com cheiro de comida, tipo assim, daí eu chegava em casa, minha mãe estava cozinhando, fazendo as tortas, os doces. Então, assim, das 8 da manhã às 9, 10 da noite, eu estava com o contato da comida. E daí, lá no Santo Congelado, eu tenho que provar os alimentos. E daí eu ficava, tipo, ansiosa para provar. E eu falava, meu, mas Sim. eu trabalho aqui há 7 anos, né? Tipo, ano passado era 7. Eu falava assim, eu trabalho aqui há 7 anos, eu nunca tive isso. Como que agora eu tenho? Uhum. E daí elas me davam um pedacinho de salmão para provar, tipo, às 10 da manhã, eu tinha vontade de comer a bandeja inteira. E assim, e eu ficava com o negócio, assim. Então, foi muito desafiador, assim, foi muito, muito desafiador. Foi uma fase muito delicada, assim, eu chorava, eu comecei a engordar, e o lipedema começou a se... Porque é muito progressivo, né? Então, assim, eu tive na pele o quanto a alimentação, ela pode não tratar direto ali a célula do lipedema, mas, olha, a progressão, A a relação com a gente consegue... inflamação, né? Nossa, é absurdo, assim. A minha perna eu perdi... Daí, assim, eu perdi a mão quando aconteceu tudo isso, assim. Eu olhei pra minha perna, eram aquelas gorduras, tipo, é bem umas bolas duras, né? E, assim, tipo... Não é além da textura, né? São bolas mesmo, você sente o nódulo. E graças a Deus eu descobri que era lipedema, tudo nesse bolo. Eu descobri que era lipedema, então foi até um pouco melhor, porque essa parte foi um alívio, que eu falei, bom, eu sei o que eu tenho, mas eu tava com a compulsão alimentar. Aí comecei a fazer terapia
psicólogo voltado a isso, né? Tava me ajudando muito, mas ainda tava difícil. Eu acho que por todos os gatilhos que eu tenho, todos nós temos, mas assim, os meus gatilhos do cheiro, do paladar, né? De estar em contato. Sim. Nossa, foi muito difícil. Assim, eu nessa coisa da minha luta com a minha verdade, né? Nossa, foi muito difícil. Assim, eu chorava, foi bem desafiador. Aí comecei psicólogo, até quero que você fale um pouquinho disso, né? Falei com algumas amigas nutris que atuam também, elas davam algumas dicas, eu quero que você dê também. E daí, a homeopatia me ajudou muito, né? Minha ginecologista, eu fui nela e eu falei do que eu estava vivendo, ela falou assim, você já testou homeopatia? Eu falei, nossa, há muito tempo, parece que é uma coisa que a gente esqueceu, né? E daí fui no médico homeopata e homeopatia com, né, a parte da nutrição aí, e psicólogo me curou, assim, da minha compulsão alimentar meu, é surreal. Eu não sei como eu viveria com aquilo. Eu posso imaginar, assim, as pessoas que vivem com essa compulsão e não conseguem se curar. A minha durou quase Sim. 2 anos. É muito triste, assim, é muito triste, é um negócio desesperador. Eu nunca pensei que a compulsão alimentar fosse algo tão real, assim. Eu não consegui entender, e daí eu vivi isso, e só de lembrar, assim, me dá até um negócio, porque eu não me satisfazia, né? O prazer da boca, você precisa estar sempre. E daí você engole e perdeu, né, o prazer. E é muito louco, porque daí você precisa de outra colher, você precisa de outra colher, você precisa de outro pedaço, você precisa. Então, assim, é muito louco o que a pessoa com transtorno vive, assim, é muito, muito difícil. E daí agora, né, que eu voltei ao meu eixo, nossa, que eu sempre fui, desde os meus 15 anos, sempre fui muito disciplinada com dieta, nunca sofri. Tipo, não vou comer um bolo, meu, vida que segue, tipo, sabe? Eu nunca sofri com isso. E daí agora que eu consigo, tipo, às vezes, meu, comer uma colher, assim, para provar, tipo, de um doce que seja, e eu como uma colher e tô super satisfeita. Ou que eu dou o brigadeirinho pro meu namorado quando vem no café, né? Outro dia a gente foi no Haskell e daí eu veio um brigadeirinho no meu e eu no dele. E eu não queria comer, eu tava bem. Daí eu dei o brigadeirinho para ele feliz. Ele, Que é ai, que fazer bom. escolha, né? E eu sempre fui assim. Sim. Mas a compulsão alimentar é tanto uma doença que a gente perde o controle. E as pessoas, elas talvez não lidam com a compulsão como uma doença, como depressão, né? Que as pessoas ainda não valorizam e acham que, Exatamente. né? Então, nossa, a gente precisa tratar esses transtornos. E a mulher que tem lipedema, como ela não vê resultado facilmente, né? Assim, eu digo que a mulher com lipedema, ela precisa ser muito disciplinada para ela ter um resultado. Porque a gente engorda com muita facilidade, a gente incha com muita facilidade. Então, a gente tem uma dificuldade em perda de peso. Então, a mulher com lipedema, para ela chegar num transtorno, é muito fácil. Porque é um gatilho, né? Um gatilho ali. O lipedema é um gatilho. Né? Porque se você olha no espelho, você fala, a minha prima, ela tem lipedema, ela tem 10 anos a mais do que eu, então eu tenho 32, ela tem 42. E a minha prima, ela falou, ai, Gabi, ela também não sabia, eu que contei para ela que a gente tinha lipedema. E ela falou, ai, Gabi, assim, eu sempre comi tão bem e nunca ninguém nem acreditou, porque todo mundo via minha perna e meu braço crescendo, e aí, tipo, eu E sabia que como isso é ninguém. invalidante, né? Ninguém acreditar. Exato! E daí ela falou, ai, meu, quer saber? Então, vou comer, foda-se, falar português, claro. E daí ela E esse engordou pensamento é muito bastante. poderoso, eu vou falar dele também. Então vai, agora já contei um pouquinho. Sim, então tenho lipedema, tive compulsão alimentar, agora estou aqui, né? Eu posso falar que estou curado da compulsão, mas são processos que me colocaram mais perto de todas vocês que me ouvem todos os dias, porque eu entendo em todas as formas vocês. E daí eu quero que você, né? Eu imagino que a minha história é muito do que você ouve no seu consultório e na sua Sim. história como nutricionista. Então, vamos lá, né? Vamos ajudar essas mulheres. O que você contou, muitas meninas podem ter vivido. E algumas Imagino. podem ter vivido isso em momentos diferentes da vida. Então, por exemplo, quando você, na sua narrativa, não parece que você foi, por exemplo, uma menina com obesidade. Não fui. Não Não foi. fui. Sempre Então, fui uma menina magrinha. com obesidade e lipedema, ela teria uma vivência diferente de você. E muito provavelmente ela teria o desenvolvimento do transtorno alimentar antes. Antes. Porque aí engatilha. O que que engatilha? Tem um ganho de peso, que é por várias questões, né? E aí, de repente, vai lidar com aquilo. Faz uma primeira dieta,
se ela for muito restritiva, se tem uma medicação, e aí é o histórico de cada um. Isso é muito individual. O perfil da pessoa. Tem pessoas que respondem melhor à dieta, tem pessoas que não. E além dela ser Sim, um bom respondedor ou não, tem o tipo da dieta que ela faz, por quanto tempo que ela faz, só que o ambiente que ela está inserida, sim, né? O ambiente que ela está inserida, ela pode ser um ambiente invalidante no sentido de eu tô ali, peguei meu cardápio aos 15 anos, eu estou tentando lidar com isso, mas eu estou sofrendo bullying na escola. Então, esse pode ser, por exemplo, o exemplo de uma linha do tempo aí de alguma menina. E aí, aos 16, aos 17, ela desenvolve algum sintoma que ele passa uma linha, como se ele cruzasse uma linha, né, do que a gente vai chamar de mais vista nas pessoas, mais natural, mais intuitivo, por uma coisa que é um pouquinho fora. E aí a gente costuma dividir entre condição e escolha. Ninguém tá. escolhe ter lipedema. Ninguém escolhe ter transtorno alimentar. Você nasce com essa condição. Você está ali condicionado a ter uma quantidade de gordura no corpo a mais. O que você escolhe? Ah, você escolhe se alimentar. A gente escolhe se alimentar. Tá, a partir de qual idade a gente de fato escolhe o que a gente vai comer? Depende, né? Com quem você Sim. mora, de repente as pessoas lá que estão escolhendo. Então, tem meninas que vão contar que teve Coca-Cola na mamadeira. E tem meninas que vão contar É, que teve uma alimentação, uma introdução alimentar ou seja, começa com certinha, os pais, né? natural. Que assim, você não tem controle nenhum sobre isso, né? É, e você não está escolhendo, você está sob condições lá, e Sim, elas podem sim. ser X, Y, Z. De repente, você começa a fazer escolha. Só que você vai fazer escolha considerando várias coisas. Considerando o lipedema, por exemplo. Se tem essa sensação, esse calor, essa E que você dor, nem a sabe o calça que é, mas você apertada, sente, né? A gente e é sentia. Eu uma não sabia o que era, sensação, mas eu sentia. exatamente, É, eu sentia. e é uma sensação de inadequação. Só Sim, que você não sabe nem dar o nome da inadequação, porque fisicamente você de fato tem sintomas, né? Então, por exemplo, sim. uma paciente conta que ela colocava a perna na banheira gelada, né, para colocar aquela água gelada e dar uma aliviada. Só que ela não sabia que era lipedema. Então, pense, uma criança fazendo isso, ela deve pensar, não, tem alguma coisa de errado comigo. O E que eu está sentia dor na acontecendo? perna, eu sentia dores nas pernas, e daí falavam que era dor de crescimento. E meu pai, eu tinha que dormir, meu pai ficava massageando para, enfim, para circulação. Eu senti uma melhora quando ele massageava. E daí eu gritava assim de dor, eu chorava, eu dormia chorando muitas vezes. E daí falavam, a gente ia no médico, era dor de crescimento. Só que eu falava, gente, mas a minha irmã não tem, ninguém tem, meus pais também não entendiam. E daí, né, Sim, agora depois de velha, fui descobrir que era lipedema. sim, É e a muito sensação louco. para essa criança, né, de tipo, o que está acontecendo comigo? As outras crianças não têm isso. É, E as coisas que deixa de viver em função disso também. Então, eu posso deixar de viver alguma coisa que eu estou fazendo dieta, eu posso deixar de viver alguma coisa que eu estou com dor, eu posso deixar de viver alguma coisa que eu não quero mostrar minha perna. Então, essa paciente também, sim, ela me contou que a partir dos 30, hoje ela tem 51, a partir dos 30, ela não deixava mais as pernas à mostra. Então, é. isso está significando. Isso, usava outras roupas, tudo bem, mas o que você acha? O que você pensa da sua perna, do seu corpo? E esses pensamentos, eles são muito poderosos, porque eles vão guiar comportamentos. E aí é aquela linha que eu estava comentando. Eu ainda estou escolhendo o que eu faço. Eu estou escolhendo ali, por exemplo, você contou, meu pai está ali massageando a minha perna, eu choro. É o que tem, é o que tem, é condição, estou lidando, estou lidando. De repente, passa um limiar que as pessoas deixam de escolher. Então eu perco o controle com a comida, porque eu estou muito desconfortável com o meu corpo. E eu fiz 3 meses de dieta e nada aconteceu. Não tive resultado. Se eu não tive resultado, qual é a minha interpretação disso? Tem alguma coisa de errada comigo, eu não tenho força É, de vontade, eu sou eu sou fracassada, eu fraca, eu faço. sou Porque fracassada. com todo mundo dá certo, comigo não. É. E aí eu vou num retorno com um profissional que não sabe que eu tenho lipedema, você precisa se esforçar mais. Nossa, mas as pacientes. Aí eu me Você não sinto deve ter mais feito inadequado. direito. É. Você não fez direito, aí coloca uma meta de peso, aí você volta lá. Gostei aquele sofrimento, 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 sofrimento. E o sofrimento, a gente pode fazer uma analogia de um ataque de raiva. Quem nunca teve um ataque de raiva, tomou uma ação, fez um comportamento, depois falou, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? É, Eu sim, me desregulei. Você cruzou uma linha sim. ali que ela é da escolha. E aí você está tomado pela condição, no caso é raiva. Às vezes as pessoas estão tomadas por condições que são os transtornos alimentares.
Então, existem classificações, tipos de transtorno. Você contou que é um transtorno de compulsão alimentar, muito provavelmente, que é a compulsão alimentar não associada com nenhuma forma de se livrar da comida. Existem pessoas que vão sentir tanto descontrole, vão ter uma vulnerabilidade tal, que vai falar assim, eu não consigo ficar com essa comida, com esse desconforto aqui, eu vou me livrar. E aí as práticas compensatórias associadas. E existem pessoas, por exemplo, tem um estudo de caso publicado de uma menina que desenvolveu anorexia em função do lipedema. Ah, Ela é. emagreceu, Sim. emagreceu, emagreceu, o IMC vai para baixo peso, né? Então é um peso que não é sustentável para aquele corpo. Ele está muito abaixo. E a gordura continua lá. E a Sim. sensação de inadequação continua lá. E aí cria um processo que ele vai se retroalimentando. Eu faço, 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 não tem resultado. Eu faço, 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 eu não emagreço. E se eu consigo, fica mais aparente aquele corpo diferente, que é o que você É. comentou. Eu postei esses dias, quando eu tava com 13%, 14% de gordura. E daí eu tava muito magra, tava assim, dava até aflição, mas tava inteira trincada, porque eu treinava. E essa época eu falei assim, nossa, tem alguma coisa de errada comigo. E daí era muito louco, porque amigos ou personal que eu já, assim, que eu já tinha, que eu conhecia aí no decorrer da vida, que me seguia no Instagram, me mandava assim, Gabi, posso te passar um treino de perna? Porque, não, você deve estar treinando muito abdômen, muito aqui, né, superior, porque sua perna, aqui você está inteira definida e daqui para baixo não, você não deve estar treinando direito. E eu, não, eu tô treinando. E daí eu peguei, daí eu fui mudando, daí eu tive personal, e daí comecei a fazer Esse exemplo é personal. invalidação. E daí, assim, você vai ficando triste, né? Porque você vai. É invalidação, e daí você vai desenvolvendo Você gatilhos pensa aí assim, que mas te eu levam. treino, mas você não tá vendo que eu treino. E de repente, sei lá, mas a gordura tá lá. Né? Eu acho que É, travou aí, mas você me é. ouviu? Ouvi. Então, por exemplo, quando você recebe uma mensagem da pessoa fazendo isso, ela até tem uma boa intenção Tem, mas ela não tem de noção nenhuma. pensar, mas ela não tem noção do que se passa do outro lado. E é Noção, a mesma coisa se é. você vê uma pessoa muito magra ou se você vê uma pessoa que ganhou peso. Você não sabe o que está acontecendo. E o transtorno Sim. alimentar é assim, ele está em todos os pesos, ele está em todos os corpos. E ele está rolando. Ele tá rolando. Então, por exemplo, você pode ver uma menina numa festa, num vestido, e falar assim, nossa, você tá linda. De repente ela passou o dia sem comer. Quando ela recebe aquele elogio, ela fala assim, é isso que eu tenho que Tá fazer. vendo? Só Tá porque eu fiquei sem certo. comer. Só porque eu fiquei sem comer. E não é verdade, porque aquele dia sem comer não iria Não emagrecer fez? ela para caber no vestido. Não. Né? E aí o contrário pode acontecer. Putz, eu não tô cabendo no vestido e tal, coloco esse, me sinto tão desconfortável, passo a festa inteira pensando no corpo, falando nisso. Ah, tá vendo comida? Quer saber? Eu passei o dia sem comer? Pensamento. Então, esse pensamento ele é um gatilho. Só que se a pessoa ela tá sobre restrição, e se tá rolando um negócio na vida dela que é pesado, ela vai para condição. Então, por exemplo, você contou algo que você viveu, estava na pandemia, todo mundo em isolamento. A pandemia ela afetou todo mundo. A pessoa fala assim, ah, não Sim. afetou, mentira. Afetou a Mentira. todos. Não teve Afetou a como. todos, porque de uma forma ou de outra, se não afetou você, afetou uma pessoa do seu lado que teve que lidar com ela, você já está É, afetado. E aí, sim. de repente, aconteceu uma questão que você trouxe que é familiar. Um monte de emoções, uma desregulação intensa e, putz, o que eu faço? Só que você comentou uma coisa interessante, claro que eu não vou ficar, né, super analisando, mas você comentou algo, sua mãe falou assim, prova comida para mim, para eu poder vender. Sim. Então, uma filha ouve isso da mãe, ela pensa, eu vou ajudar Sim. minha mãe, É. eu vou ajudar ela. Então, eu fico com É. aquela coisa na relação com a mãe, o que a mãe pede pra gente que a gente não vai fazer? Já está um Sim. pouquinho em condição. Se a gente for pensar ali nos modelos de escolha alimentar, em alguns momentos você já não está escolhendo, você está comendo porque precisa provar. Não é um motivo fútil, é um motivo muito importante. Por isso Não, que a e gente ainda tem assim, que aqui em validar. casa e na minha empresa, eu tenho que provar. Tipo assim, aqui ainda beleza, podia. Mas assim, lá na empresa, tem momentos que eu tenho, assim, só eu posso dar o, sabe? Então eu tenho que estar em contato, né, com esse alimento. Então isso tudo foram gatilhos que ali juntando com toda a parte Juntando. emocional, né? Eu acho que essa somatização, né?
essa Exato. somatização dá o transtorno, né? Que E aí chega no você transtorno. cruza um limiar que a partir do momento que você cruzou ele, é injusto que qualquer profissional de saúde, e até você mesma, diga para si mesma: ah, eu não estou conseguindo me controlar. Porque é condição, não é mais escolha. A pessoa quer parar de comer e você contou, você está comendo um negócio, você quer parar, você não Você sente sabor, sabe, é né? condição. É. E você não consegue parar. Porque é igual ataque de raiva. Quando você vê, você já bateu na pessoa, você atacou, você falou que não deveria. Você está consciente do que você está fazendo. Você não está inconsciente. Mas você não está Sim, mais escolhendo. Então, as emoções, elas são muito poderosas. Então, veja, viver numa pandemia, com gatilhos emocionais, questão familiar, sim, é muita coisa. como não, É, como não extravasar para algum lugar? E aí, se você sim. tem várias condições que facilitam uma compulsão, ela acontece. Né? E aí, nos transtornos alimentares, a gente vai ter os fatores que vão manter. Então, fatores mantenedores pode ser um pai, uma mãe que cobra muito em relação ao peso, né? Um treinador ou a pessoa de repente faz balé, tem que passar em alguns lugares, tem que ter algumas medidas, então aquela invalidação sistemática. Esse corpo está errado, isso aqui você não pode. Tem um E relacionamento que relacionamento rola a questão de amoroso, corpo. eu Demais. recebo muitas mensagens aqui, eu sério, assim, eu fico com meu coração partido do quanto o relacionamento também afeta, né? Isso de o homem falar, né, para a mulher, olha, é, nossa, você tá pura celulite. Parece. Outro dia eu recebi um depoimento de uma mulher que falou assim que o namorado dela falava que ela tinha elefantíase. Olha isso, né? O quão pesado. Imagina Namorado, hein? como você vai ter uma Namorado. relação sexual, né? Imagina como que essa mulher fica nua perto de um, né, de um parceiro desse. E Então, aí, assim, às é vezes, muita a coisa. relação ela é tão abusiva que a pessoa fala É. assim: ah, mas pelo menos ele tá comigo, ele é o único que me dá É, afeto, tipo assim, ninguém vai me imagina querer. se nem ele, né, né? Nossa, é muito louco isso, mas é exatamente isso. Tipo assim, se E ele tá essa falando isso, como insatisfação, que eu vou arrumar outra exato, pessoa? exato. E aí acaba É, que eu fico presa nisso. Só que naquele feedback de alimentação, retroalimentação, né? Você tem de um lado a insatisfação corporal e tem do lado o que você está fazendo. Então, putz, com o que a gente vive esse sofrimento todo? É com o corpo, né? Se eu tenho um ataque de raiva, a raiva deixa a gente vermelho, né? Os batimentos dão uma alterada, é o corpo. O corpo está rolando ali, está rolando no corpo. Um corpo com lipedema. Se eu passo por um histórico de sim. invalidação, se eu passo por relacionamentos abusivos, né? Se eu passo por protocolos muito estritos em Restritivo. dieta, Sim. é tudo com o corpo que eu estou vivendo isso. Só que aí a gente tem as crenças relacionadas ao corpo. O meu nível de apreciação ele vai caindo. Não consigo apreciar esse corpo. Eu não entro em contato com ele. Eu posso negligenciar um pouco. Se eu negligencio, eu me distancio. E aí esses são fatores mantenedores. Se eu me distancio do meu corpo, eu me distancio da minha fome, da minha saciedade, das minhas necessidades, Nossa, é eu muito continuo isso que tendo compulsão acontece. alimentar. E aí quando você fala que você buscou tratamento, o que você fez? Você conectou com você. Quem eu sou, do que eu gosto, o que está rolando, o que eu É, estou sentindo. que é além do Né? corpo, né? Você tem que entrar mesmo dentro e não Que é o que você está negar. sentindo, mas é com esse É, corpo. E por é, isso te é, fez tão bem. é. Logo você foi Sim, buscar ajuda. E sim. pela sua narrativa, você tinha poucos fatores ali E eu mantenedores. acho, e eu acho que a gente precisa agir rápido, né? Eu acho que o que acontece muito é essa demora, né? E eu sinto que se eu não tivesse agido rápido, meu, o negócio vai virando cada vez mais, né? Uma bola de neve mesmo, assim. Uma menina aqui que está ouvindo a Travou, gente, voltou. travou? Eu estava falando do tratamento especializado da Travou, mas voltou. importância, né? Então, se tem uma menina que está ouvindo a gente aqui, é super importante pensar que as histórias são individuais. Cada um tem uma trajetória e tem um tempo de doença. O lipedema, ele está aí a vida toda. Mas o tempo de transtorno alimentar, ele pode ter alguns picos durante a vida. Tem gente que volta a ter alguns sintomas, porque cruzou aquele limiar, tá rolando alguma coisa na vida da pessoa. Então, esses dias eu recebi uma mensagem do namorado, ele falou: "Nossa, meu namorado tá comendo bastante". Ele mandou foto do que estava rolando, tá acontecendo isso e ela conta isso, as amigas contam aquilo e ninguém sabe o que aconteceu. Eu falei: "Aconteceu alguma coisa". Sim, Até a gente descobrir, então muitas pessoas ficam falando assim: "Ah, mas é a minha
criação é a família. Então a gente não vai procurar um culpado, porque são condições. É igual o lipedema, não tem culpado no Sim, lipedema. sim, sim. Você tá ali com a condição, mas você vai lutar. Você vai lutar contra o lipedema, você vai lutar contra o transtorno alimentar. Só que como é que eu luto com algo que tá aqui, ó, é meu corpo. Eu não vou lutar contra o meu corpo, é cuidar. Então, para cuidar, a gente tem que conectar com carinho. Então, tipo, eu tô sentindo raiva, mas eu tô sentindo raiva da minha perna. Tem gente que conta que quer cortar Nossa. uma parte da Sim, perna. já recebi esse tipo de depoimento. Tipo assim, eu não consigo sentir, eu tenho raiva da minha perna, não consigo nem olhar para ela. Eu E preferia aí não são ter pessoas que pernas, juro, eu geralmente, já ouvi isso. exato, são geralmente pessoas que elas vão ter um extremismo no sentido de eu não consigo amar a minha... Não é para amar. E isso serve para todos, não é pra gente amar nosso corpo. É, Não, você não é obrigado a amar ninguém. sim. Mas veja, como seria cuidar? Aí a gente começa a entrar em coisas que são básicas. Cuidar é sono, é alimentação, é atividade física, é fazer seus exames. E tem gente que vai falar assim: nossa, eu preciso de muita disciplina para fazer isso. E eu acho que não é disciplina. Eu acho que é autocuidado, é o É. básico. Mas você Sabe sabe que, por assim, quê? pensando na minha trajetória, foi o que eu sempre fiz. Eu nunca me preocupei muito com o resultado final em si, mas eu falei, vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso desde Exato. novinha. Então, fiz nutrição, tá? Exatamente por causa do lipedema, que eu não sabia que era lipedema, mas, né? Então, assim, fiz nutrição que eu falei, eu preciso cuidar mais da minha alimentação. Se eu tenho celulite, deixa eu ver o que é isso. Eu quero entender. Daí eu fui estudar nutrição. Aí, atividade física. Eu nunca tive muita aptidão, assim, eu nunca fui boa em nada de atividade física. Atividade física. Por quê? Agachamento para mim sempre foi difícil, porque a mobilidade, o meu tornozelo era muito grande e a panturrilha também. Então, quando você vai agachar, não é tão confortável. A corrida, minhas pernas pesavam. Enfim, várias. Mas eu falei, vou fazer no meu, né, no meu tempo, no meu limite. Vou cuidar de mim e vou ver o que acontece. Então, graças a Deus e a mim, eu fui para esse lado, né? O que não Sim. acontece normalmente, né? Porque a pessoa não vê resultado, ela fala, então, né? E aí entram esses pensamentos que eles são muito tudo ou nada. Já que eu Sim, tô assim, só que ele é, não já que eu tô assim do além. Então, mesmo assim, essas pessoas merecem validação. Porque é já que eu tô assim, mas ela tá sentindo tanta coisa, tá tão pesado tá ali. Então, e por ela exemplo, já uma tá paciente, cansada, é, né? exato, uma paciente fala para mim de um pacote de bala que ela entra em contato em momentos e ela fala assim: "Meu, eu só queria ir para Nárnia". Só que quando ela me conta tudo que tá rolando, eu falo assim: "Quem não ia querer ir para Nárnia vivendo isso, Sim, sentindo isso?" sim, sim. Né? Então, o que eu diria para essas pessoas que têm essa vivência, a primeira coisa, então, se você fala assim, qual é a dica? Eu acho que não é nem dica, eu acho que é uma recomendação de fato. Se você vive com lipedema, tem um desconforto, acha que é lipedema, segue a Gabi, tá vendo tudo isso e a sua alimentação tá desordenada em função disso, existe um sofrimento e você merece validação. O que é validação? É válido esse sofrimento. Porque é uma dor real, É alguém te é um olhar, sintoma né? E real. falar, olha, tô aqui, eu tô te olhando, te ouvindo, né? Só que esse alguém é a própria pessoa. Só que é Sim, muito difícil se eu passei anos odiando meu corpo, não aceitando e falando que eu nunca ia amar ele e lutando contra ele de uma forma sim, agressiva. sim. Então, você precisa nesse momento parar, quem estiver me ouvindo, e falar assim, tá, quer falar para uma menina de 10 anos com lipedema, que está lá sofrendo com o corpo transtorno alimentar. O que eu ia recomendar para ela? Se ela ficasse na minha casa por 10 dias e eu tivesse que cuidar dela, você ia garantir o básico para ela: alimentação, sono, Sono. hidratação. Você ia garantir que ela não ficasse presa de repente num apartamento. Vamos descer, vamos brincar, vamos nos movimentar. É básico e isso flui dentro de todo mundo. Coloca uma criança dentro de casa, separa a sua vida. Se for filho do amigo, separa a sua vida para cuidar da criança. Ah, eu amo ela? Não. Ah, é filha da minha prima, é filha do meu amigo, ele Mas tá eu tô aqui, vai ficar uma cuidando. semana. É, Mas eu cuido, é uma coisa muito humana que flui naturalmente. Aí eu pergunto para a pessoa, se isso flui para o outro, como não fluir para você? Aí você entra em contato com o dilema. E aí vai terapia. tipo assim, você não precisa amar suas pernas, né? Se olhar no espelho e amar o que você tá vendo para começar esse autocuidado, né? É Exatamente. E é o que interessante você isso, é falou, verdade. começar logo.
Talvez você começou logo porque você não teve um histórico de ódio ao corpo. Você teve um histórico de sempre estar lá é, cuidando. Então é é, um fator que te é, facilitou buscar. com Mas outras certeza. pessoas vão falar, nossa, mas E você vê, imagina você até viver eu aquele ali. entrei, até eu, né, sendo nutricionista, tendo sempre fui muito segura, sempre tive uma autoestima muito boa, até eu tive a compulsão alimentar. Agora, imagine uma pessoa que não tem conhecimento sobre alimentação, que sempre foi muito frustrada, né, com o corpo, não teve esse amor próprio, esse cuidado, e daí vem um transtorno, pronto, né? Daí é o. E o que eu vejo também é que as mulheres com lipedema, elas têm muito efeito sanfona, né? Assim, de Sim. engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E isso também é prejudicial, né? Assim, e também isso pode causar um transtorno, né? Sim. Se, se- Sim. E esse, é aquele feedback, basicamente. Para o lipedema é ruim? É porque se você tem ganho de peso, aumenta a inflamação, aumenta a dor. Fisicamente isso dói, você sente, sim, só que emocionalmente você dá um significado para isso. Não tô conseguindo, não tá dando certo, tá vendo? Eu tenho que restringir mais, tenho que fazer mais disso, daquilo. E as pessoas vão buscando métodos que nem sempre são os melhores. E aí eu sempre falo para as pessoas: você não escolheu ter lipedema, você não escolheu. E o método que você escolheu falhou. Não é você que falhou. É sim, igual você falar para uma pessoa que está num tratamento para depressão, putz, olha, realmente, medicação aqui, você está fazendo e tal, mas você não melhora dessa depressão, né? Você não fica bem. A gente não fala isso para essa pessoa. A medicação está falhando. O tratamento está falhando. Pode ser a terapia, né? Pode sim, ser a medicação, pode ser a dose, pode ser a combinação. Então, o método ele pode falhar. E a gente escolhe métodos que falham, de repente, desde os 10 anos de idade. sim, Fazendo dieta restritiva, passando o dia sem comer. Vem uma sensação, de repente, de ai, que alívio, tô sem comer, tô conseguindo me controlar. De repente vem um descontrole, só que a pessoa não tem a informação, o conhecimento de que uma coisa está ligada na outra. Aí fala, sim. tá vendo? Não tem controle. A minha colega conseguiu fazer o jejum e deu certo Intermitente, para aham. ela. É. E aí vão chegando esses sintomas e eles vão tomando um lugar. Sim, Porque quando eu tenho esse sintoma, eu não me acolho. Eu volto lá e eu reforço aquele feedback. E aí o ganho de peso ele vai acontecendo. Só que o ganho de peso nas pessoas com lipedema, nas pessoas sem lipedema, mas com lipedema também, ele tem consequências fisiológicas. Só sim, que as pessoas, de repente, elas separam o corpo, o físico, das emoções. Então, cara, se você está num trabalho 5 anos e é muito estressante lá, vai adoecer seu corpo. Não é só, estou com estresse, o estresse aqui na cabeça é, e o corpo está separado. sim, Não, vai cair cabelo, vai perder massa muscular, vai ter cortisol, o sono não vai ser bom. Pronto. Só o sono não ser bom dessa pessoa. Então, quarentena é isso. é, Afetou a vida de todo mundo, mudou as rotinas, mudou a alimentação, o estilo. Imagina das pessoas que têm lipedema e não sabiam. sim, De repente elas descobrem, né? Que é o que está sim, rolando agora. sim. Então são várias condições ali e a gente costuma São dizer que vários vamos olhar fatores. para as condições, para os fatores, como eles são gatilho e o que está somando. Só que aí a gente pode escolher. Igual a menina de 10 anos. Eu escolhi e fluiu naturalmente cuidar dela, mas eu estou escolhendo. Eu não estou perdendo o controle de falar, vem cá, vamos comer, tá no horário, vamos tomar água, já saiu, vamos descer. São todas escolhas. Por que a gente não pode fazer essas escolhas pra gente? Aí Sim, as pessoas vão falar assim, mas é tão difícil. Mas é mesmo. mas é. E aí elas precisam E validar a o que que dificuldade você tem também. assim né, você que trabalha muito, né, com transtorno, o que que você tem de dicas? Lógico que cada caso, né, isso que a gente está falando aqui jamais substitui, né, a ida a um profissional, jamais. Aqui é mais um Sim, bate-papo, jamais. né? Mas assim, o que que você pode falar, né, para essas mulheres que estão sofrendo tanto com esse trauma, né, de ter lipedema, essa desvalidação na vida né, consequentemente, esses transtornos alimentares, esse ganho de peso, né, esse efeito sanfona. Então, o que que você acha aí? O que que você acha Eu que a acho que gente é pode muito dar do que de você dica? fez. Eu acho que é muito do que você fez
que eu daria um nome só, que é conectar. Você conectar em você. Só que não é conectar em você, não é no outro. O outro faz aquilo de um jeito tal, 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 mas é a vida do outro. E a gente não pode Sim, viver em função do outro. sim. Às vezes, na compulsão alimentar, a pessoa está vivendo em função do outro, ou em função do transtorno alimentar, em função do sofrimento, em função de uma doença, em função do lipedema. Mas ela não é o lipedema, ela tem lipedema. Isso é importante. Você não é seu transtorno alimentar. Você pode ter um transtorno alimentar, está cursando com aquilo. Então, por exemplo, né, uma paciente essa semana, ela passou pela consulta, ela relatou várias dificuldades, entrou em contato com isso. Ela falou assim: eu fiquei com medo de começar a anotar o que eu como. Tá tudo bem você ter Hum. medo. Mas olha, ela já entrou em contato com ó, o que eu tô comendo, vamos começar a anotar o horário. Então é uma conexão. Então, práticas e É a mesma estratégias coisa, que né? te Se colocam em olhar no conexão. espelho, né? Tem muitas mulheres que não se olham mais no espelho. É importante se olhar, né? Porque quando você se olha, você está encarando, seja o problema que for, você precisa olhar para ele para você curar, né? Então é aquela história da luz e da sombra, né? A gente só vai entrar em contato com a luz quando a gente olhar para nossa sombra, né? Então, a gente precisa se olhar, a gente precisa, mesmo Sim, que seja difícil, né? Seja desafiador, putz, eu olho, mas eu não gosto, mas tudo bem. Olha e sim, cuida, né? Começa a sim. cuidar. É, se você tem um machucado e tá doendo uma região do corpo, você tem neurônios que indicam a região do corpo que aquilo tá rolando. Você tem uma sensação, você vai cuidar. Se você tem fome ao longo do dia, quantas vezes você tem fome? Tem neurônios que vão nessa região que indicam o volume do estômago. Quanto tem e quanto não tem, que te dão informações. Só que a gente se perde disso. Se Sim, perde pela rotina, se perde pelas dietas, se perde de, tá na hora de comer, ou, quando der eu como. Tem coisas mais importantes. A gente come menos por razões físicas. Então, comer mais por razões físicas. Razões físicas, conectar. Quantos picos de fome eu tenho ao longo do dia? É 3? É 4? É 5? Então, essas meninas podem começar a observar isso. Quantas refeições eu faço ao longo do dia? Então, tem gente que vai falar assim, nossa, veja, na terça-feira eu só fiz 2 refeições e na quarta eu exagerei. Um é. simples diário que ela está anotando. E Tem ela gente que nem, vai e ela começar a nem anotar. percebia, né, isso. Exato. Tem gente que vai começar a anotar e vai falar assim: nossa, eu como tudo isso. E automaticamente vai se conectar com o desconforto de comer tudo isso e Sim, vai se autorregular. sim. E é diferente de controle, é uma autorregulação. E tem gente que vai se autorregular no sentido de: putz, não estou bebendo água. Putz, eu tô com um pouco sono. E tudo isso é conexão. Só que o sofrimento, ele faz a gente se desconectar e tá válido também se desconectar, porque é muito difícil estar sentindo tudo isso. Eu quero me livrar, eu quero correr disso. Então Sim. eu quero anestesiar a dor. E a comida às vezes vem para anestesiar. Só que Vem como um veja, numa consolo, né? compulsão, exato, numa compulsão geralmente existe uma restrição. Ela pode ser no físico. Então, ou tá pulando refeição, ou refeições insuficientes, ou refeições que não são completas, O jejum né? intermitente também, que Sistematicamente. ficou muito na moda, né? Assim, Instagram. O Instagram, por mais que acho que é muito gatilho, né? No Instagram. Se você não tomar cuidado, se você não Sim, olhar também, você vai estar ali só porque vão recebendo ter pessoas que vão gatilho. responder É, bem ao jejum. é. Tem pessoas que não vão responder. Você sabe que eu Só que acho existe que uma o jejum diferença estar foi. fazendo isso com um médico ou sem. Então, mas mesmo Entendeu? você fazendo com um médico, com um nutricionista, você precisa olhar, porque o médico ele tá te passando, ele vai testar ali se vai fazer, vai ser bom para você. Eu mesma, o jejum para mim, ele não foi bom, ele não é bom. Por quê? Exatamente porque eu tenho tanto contato com comida, com cheiro, tal. Então eu sofria, era meio sofrido e daí eu ficava ansiosa, gerava uma ansiedade do o que eu vou comer na hora do almoço, né, na minha janela alimentar ali, o que eu vou comer. E daí pronto, daí eu já ficava pensando em comida. Agora, quando eu volto do treino, como, né, de manhã eu treino, volto, como, eu como 2 ovos só no café da manhã. Como meus 2 ovos, se eu tô com um pouquinho mais de fome, eu como uma fruta, com uma aveia, beleza? E vou almoçar. E isso regulou, juro, foi muito louco, porque eu sofri na época do jejum, porque eu preciso fazer jejum, porque eu preciso emagrecer, porque não sei o quê. Só que para mim o jejum não foi bom, né? Agora, tem pessoas que funciona. Então, esse se olhar e não olhar para o que o outro está fazendo e o que deu certo com o outro e que está dando certo,
é isso que é a bagunça, né? E você precisa Exato. aprender a se olhar e se ouvir, né? Então, esse negócio até do lipedema, até, né? Ixi, já tá até daqui a pouco acabando nossa hora, mas uma coisa que eu também ouço muito, qual dieta do lipedema e tal? Tira o glúten. Por exemplo, em mim, o glúten, ele não tem um efeito. Por quê? Porque no E meu dia a você sabe dia que eu isso já é não. conectado. Então, só que, e no meu dia a dia, eu quase não como glúten. Então, se no final de semana eu como alguma coisa com glúten, não vai influenciar. Outro dia até fiz um mingau de aveia, daí falaram, você fez com leite normal? Eu fiz, porque eu tava afim de um mingau de aveia real, eu não queria um mingau de leite vegetal. Eu tava afim do mingau real. E essa liberdade é legal. Só que se você É, não pode tomar aquele leite não e você pode nunca tem mais que. tomar leite. Exato. Ai, agora eu Se você descobri que eu tenho tem que ter lipedema, eu uma tomava regra. leite. Exato. Só que você precisa olhar se é aquele leite que vai influenciar a sua, né? E se eu comer um mingau, eu não como mingau todo dia. Se eu comer um mingau num dia que tá frio, que eu tô com vontade, que delícia, não vai mudar em nada. Mas é que é um processo, né, onde você... E assim, esse Por exemplo, terrorismo se você nutricional, eu pensar. tenho, eu Exato. tenho, assim, esse terrorismo, Jonathan, assim, hoje mesmo eu postei um caqui, né, lanche da tarde e tal, coloquei um caqui, porque tão docinho, para mim aquilo é melhor que chocolate, real, assim. Eu tenho mais prazer em comer um caqui do que comer chocolate. E daí uma mulher, ela comentou assim, eu não como, é muito calórico. Eu fiquei pensando, o que será que ela come na tarde? Será que ela come uma bolachinha integral? O que ela come, né? Porque alguma coisa ela come. Mas se ela não come uma fruta que é muito calórica, né? Então, assim, esse terrorismo nutricional do que, eu não posso comer cenoura, não posso comer caqui, não posso. Eu fico com bastante. Eu fico bem triste, assim, E sabe? ele Porque eu acho que. desconecta, né? Ele É, desconecta as é, pessoas, porque é tanta regra e eu tenho que olhar para todas as regras, igual você comentou do jejum. Não dava para fluir seu dia, porque de repente, se você provasse uma comida, que é algo importante, que faz parte do seu trabalho, você estava é. rompendo o jejum. E aí Daí você ia falar, pronto, eu já putz, sou. rompi o jejum, não podia. É isso Então não mesmo. era compatível com o seu estilo de vida. Exato, com a minha Simples assim. realidade, né? Mas para outras pessoas pode ser que seja. Sim, Só que assim, até nas dietas e no jejum intermitente, a sensação de privação, ela é mandatória. É mais pela sensação de privação que a gente vai ver se vai rolar ou não. Só que precisa tem que sentir. Às vezes ela demora para sentir, ela só sente quando vem a consequência negativa. Você logo sim. sentiu, putz, não rola na minha rotina. Tem gente que rola e fala, não estou me sentindo privado e consigo fazer É. o jejum E tô intermitente. bem. É isso. Né? Mas assim, todo mundo tem o direito de escolher fazer. Mas a gente também Sim, tem o direito de entrar em contato e ver o que está rolando e tomar decisões. Só que sim. tem decisões em saúde que a gente precisa de um profissional. Porque, eu fiz isso, aquilo, o corpo responde. O corpo não é uma massinha de modelar, então pode ser que tenha alterações nos exames. A gente não pode entrar numa farmácia, poder a gente pode, mas se você entra numa farmácia, pega qualquer coisa, pega vitaminas e vai lá suplementando, suplementando, pode dar problema. Porque existem Sim. coisas que a gente entra em contato e que a gente tem feedback do corpo, e tem coisas que não. E veja, se você pensar nos alimentos minimamente processados, o que a gente precisa em menor quantidade está em menor quantidade. O que a gente precisa em micro está em micro quantidade nos alimentos. O que a gente precisa em macro está em macro quantidade nos alimentos. Se você pensa nas coisas que você tem numa farmácia, aí você precisa de um controle. Aí você precisa de um exame. Aí você precisa de um acompanhamento médico. Mas se você pensar numa base do mais natural possível, tudo é possível com alimentação quando ela é a base em alimentos minimamente processados. Essa é uma alimentação saudável. Eu quero começar a tomar vitamina D. Tudo bem. Vai no médico, que a gente tem que ver seus Vamos níveis. fazer o exame, Vamos olhar como fica. Porque às vezes você não precisa, mas às vezes você precisa, mas se você precisa suplemento e é insuficiente, não É que adianta. assim, né? Enquanto a gente achar que vai ter um suplemento, uma fórmula mágica, um remedinho, enquanto você tiver com esse pensamento, ou a cirurgia do lipedema, né? Enquanto você tiver nessa linha de pensamento, você vai ficar nessa briga. Quando você entende que é muito mais simples do que realmente você está pensando, que vai caminhar, caminha 30 minutos por dia. Todo dia. De segunda a segunda. Todos os dias caminha 30 minutos. Você não precisa pagar academia, você não precisa, né? Vai na rua, caminha. Sim. Come comida de verdade, arroz, feijão,
ovo, um frango, o que tiver de Aí você vai proteína. na internet e não pode comer arroz, entendeu? Arroz e As feijão, pessoas então estão não. inseridas num ambiente Meu. digital que ele é tóxico. E Porque não daí pode a nada, as fruta pessoas ficam engorda. totalmente confusas. Engorda, daí só que uma blogueira falou que o chocolatinho 80% cacau é bom, ela não come a fruta e come o chocolate, que tem um monte Que de vai ter um ingredientes monte de ali que você não. aditivos. Exato. E dela não come a fruta, porque a fruta é calórica. Então, assim, né? Mas Existe aí é o uma. conceito também que a gente está tendo de saúde, porque veja, eu vi a blogueira, eu vi o corpo dela. Ela não come fruta. Eu não vou comer Não fruta. vou comer, não vou comer fruta. É. Funciona para ela, vai funcionar para mim, né? E no Então, transtorno assim, é. alimentar é assim, as práticas, os comportamentos, eles não são saudáveis, mas outra coisa é o corpo e outra coisa é o lipedema. Então, às vezes a pessoa desenvolve o transtorno alimentar e tem lipedema, não se culpe por isso, mas saiba que esses comportamentos, mesmo que te tragam algum alívio, se livrar do que comeu, fazer uma dieta muito restritiva, fazer um jejum intermitente, não quer dizer que aquilo é bom para o seu corpo. Sim, Você está fazendo uma escolha ou você está sob uma condição? Você consegue escolher o que você vai comer, você tem liberdade para escolher aquilo que você quer e você consegue parar no momento que seu corpo fala, tô bem. Porque veja, o estômago é como se fosse uma mini bexiga. Pensa num bebê. A mãe está amamentando esse bebê. Ele simplesmente para. para, Ele porque não sabe que ele tem que parar, ele sente. E a gente para de sentir e começa nos saberes. Eu tenho que saber o quanto comer, o quanto de arroz, quanto disso, quanto aquilo, que horário eu tenho que comer, esse horário não pode, eu tenho que montar o prato assim, assim, assado. E a gente não consegue sentir o momento de parar. Então, de repente, uma pessoa que vai estar comendo mais do que a necessidade dela, ela vai ganhar peso. E a recomendação para ela vai ser simples: vamos conectar em fome e saciedade. Do mesmo jeito, a pessoa que está tendo compulsão, tá difícil entrar em contato com o corpo, tá difícil olhar porque esse corpo tá sentindo sinais de fome, mas é possível, porque a gente nasce conectado, a gente desconecta. Vamos reconectar, que é o que você fez. Vou olhar para mim, vou atrás do que eu preciso, vou ver o que eu tô sentindo. Vou vou ver o que eu tô procurar sentindo. Tô ajuda, sentindo né? fome. Vou procurar É. ajuda profissional, né? Né? Tem que procurar ajuda. Eu acho que quando a gente No que chega você num. começa a olhar para É, isso, né? E às é, vezes a gente vai precisar de ajuda. é. Então, as meninas podem começar a anotar o que elas comem, anotar quantas refeições elas fazem no dia. E quando você começa a olhar para isso, você vê, putz, a minha alimentação estava tão negligenciada. É por isso que eu estou tendo compulsão alimentar. Tem uma restrição. Eu passo tempos sem comer. Sim, Eu vou comer, eu estou no celular. Eu vou comer, eu estou falando no telefone. E eu não consigo sentir o momento de parar. sim, sim. Né? Ou eu fico em reunião atrás de reunião e não coloco um momento para cuidar de mim, para parar para fazer um lanche da tarde. Mas se fosse a menina de 10 anos, você não ia deixar ela na É. televisão. Você ia Sem parar e falar, comer. vamos É, comer? sem comer. É, Então a gente também desconecta naturalmente. A menina de é, 10 anos ela vai se conectar porque ela sim. tá vendo TV. Ela precisa que alguém fale às vezes. Porque veja, a TV não é uma coisa natural. Na natureza a gente não desconecta tão fácil. Sim. Mas com tanta tecnologia que a gente foi criando, a gente desconecta. A gente está no mundo digital, a gente está no Zoom, passou 3 horas, está numa reunião. E a minha fome tá lá, falando Tá oi. lá. É. E você não tá fazendo nada, né? E aí vem um efeito É, rebote. Porque o corpo ele vai falar, eu quero energia e é qualquer coisa. Eu quero energia a qualquer coisa. Isso sistematicamente é uma restrição. Vem um gatilho emocional, tá rolando. Casou os dois. Por isso que a sim. gente não escolhe ter compulsão. É, não mesmo. E aí, depois disso, vem um desconforto que a gente não escolhe ter também. Vem E emoções, daí vem vem a julgamento. Como é que culpa, eu né? lido E com daí eles? vem a culpa, e Como daí é que eu lido com a compulsão. É, culpa? é. Ah, preciso comer direito amanhã. Começa restringindo. Tira um monte de coisa da alimentação. Restrição. Alimentou o ciclo. Ah, meu lipedema tá doendo, tá vendo? Não consigo me controlar. Faço restrição. Dois desconfortos ali. Aumenta a sensação de inadequação em relação ao lipedema. Vem um afeto negativo, você se sente bem quando você se julga. Não. Não. De repente, precisa aliviar, não aguento isso. Ah, já que comida. Já que eu violei a regra, já que eu não Olha o consegui comer ciclo, isso. né? Olha o ciclo. Tipo, ah, eu tava indo tão bem, né? Daí assim, ah, eu tava indo tão bem na dieta, tal, furei. Daí pronto, já vem o gatilho. No dia seguinte você já fala, ah, já que furei, já vou, chuto o balde. Daí Exato. começa. E É, são, tudo isso é, são pensamentos e sentimentos. é, A sensação do corpo tá lá, tá doendo o estômago, podia ter parado. Tá doendo o estômago que é fome.
tô com a boca seca que é sede, né? Tô cansada é sono. Por que que a criança para de mamar no peito E da mãe? dorme. Ela sente e É, dorme. é, Aí ela acorda a hora que precisa acordar. A gente desconecta de todos os sinais que são básicos. Só que aí tem a questão do se olhar. Do se olhar. A criança ela sim, tá olhando para ela. sim. Ela tá De sentindo, né? repente o Ela não, ela mundo. ainda não tem. E a gente E de esquece de repente o mundo sentir, né? coloca o que pra gente, É, né? é, Um monte de estímulo, um monte de padrão, um monte de sim. regra, tem que ser assim. Para você conseguir o que você quer, você tem que fazer assim, assim, assado. O tratamento é esse, de repente a gente descobre que não é. E já Então, começa quantas na infância, crianças? né? Quanta criança É, que, você vai ganhar tal coisa se você comer a comida. E daí já começa na infância um transtorno, porque sim. ele E vai ser foram adulto, crianças também que fizeram vigilantes do peso aos 15, é, que é, tomaram anfetamina aos 12, sim, nossa, né? E que tem aquele metabolismo atingido por uma substância que hoje a gente não usa mais, só que hoje está vivendo as consequências de ter usado essa medicação tão cedo, porque baixa super o peso. Começa a ser elogiado por todo mundo. Agora eu tenho que manter isso. Só que volta o basal da fome falando assim, é um PF normal, tá? Não é passar o dia com uma maçã. Aí sim, a pessoa fala assim, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Isso é totalmente desconectado. E aí ela pode desenvolver o transtorno alimentar por bullying na escola, por negligência dos cuidadores, pelo uso da medicação. E aí as pessoas falam assim, mas fui eu que escolhi, fui eu que tenho transtorno alimentar, a culpa é minha, a culpa não é de ninguém. Mesmo das coisas que a gente nasce com e também das coisas que a gente desenvolve. Então, quando a gente sim. fica pegado na culpa, tentando pensar em É um quem é o culpado conjunto, disso, a gente não né? chega em lugar nenhum. Não tem culpado. Mas, né, independente do lugar que você está hoje, se olha, né? Olha para isso, né? Acho que o conselho E é aí é esse, uma né? responsabilidade que a gente tem com a gente, né? De se olhar. Sim, sim, também, mais Uma uma, né? responsabilidade de olhar e falar assim, eu tô sentindo isso sou eu, esse sofrimento é meu, e eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu posso escolher não fazer, mas aí se eu tenho a consciência e falo não vou fazer, é consciente. Às vezes Sim. a gente nem entrou em contato. Não Então tá as nem se meninas olhando. começam a entrar em contato, tem coisas simples que elas vão decidindo fazer. Sim, Fala, sim, nossa, tava faltando isso, aquilo. Não sei como eu não tava fazendo. É, porque não tava conectado. Sim. sim, sim, E para algumas pessoas vai ser mais difícil. Elas vão precisar de ajuda. Elas vão precisar buscar profissionais que vão ali segurar na mão delas um pouquinho, sim. até que possa soltar a mão e ela consegue E tudo caminhar bem. sozinha. É isso. Eu acho assim, meu, esse assunto, nossa, é muito legal, assim, é muito bom, né? Legal, mas assim, não sei se é legal, né? Mas é muito importante, né? A gente falar disso. Eu acho que a gente até poderia abrir uma live já numa próxima data para perguntas, né? A gente podia dar uma continuidade nesse assunto, Com a porque caixinha, né? é Vamos fazer só assim. de pergunta e resposta. Vamos fazer. A gente abre. O que vocês acham, gente? Isso Se vocês quiserem, a gente vai faz. ficar salva a live. Inclusive, é, teremos novidades aí. Tô numa construção aí bem legal de um canal de lipedema. Vai ter bastante coisa legal, então aguardem aí as surpresas, tem bastante coisa para acontecer. E fala aí você também que você vai fazer uma A gente quer fazer pesquisa, uma né? pesquisa, né? Acho Então, muito quem legal. assistiu essa live aqui, que está agora ao vivo com a gente online, ou quem está vendo a gravação, a gente vai soltar um formulário de pesquisa, vou soltar no meu perfil, a Gabi também, porque a gente Sim, quer estudar, entender as pessoas que têm lipedema. No Brasil, a gente não tem estudo sobre o perfil emocional, alimentar e de sintomas das pessoas que têm lipedema. Então, é muito sim. importante Super ter essa legal. pesquisa, a gente trabalhar nesses dados para a gente conseguir ver quais são os melhores tratamentos? Como é o perfil dessa população? Qual o sofrimento que essas pessoas têm? Então, se você tem lipedema e puder ajudar a gente, né, com essa pesquisa, vai ser muito bacana, porque quanto mais, né, pessoas falando o que sentem, o que vivem, a gente consegue colocar isso em... Porque ainda não tem estudos, né, ainda tem pouquíssimo conteúdo aí, né, científico e tal. Então, acho que vamos levantar E é aí uma essa... forma também de entrar em contato. Várias questões De ali você são uma falar, forma de nossa, entrar em eu faço contato com o que está isso. vivendo. De se E olhar, aí né, que daí é tudo pensar, que a gente putz, isso falou. aqui.
isso aqui está numa frequência alta, eu preciso buscar ajuda. Muitas pesquisas, elas trazem essa consciência do que está consciência. rolando. Muitas pessoas que respondem, elas me falam, nossa, eu não sabia que eu fazia isso. Só que o saber já traz ela para a mudança. Ai, Isso é muito legal. importante. Bom, então é isso, né? Foi muito bom esse bate-papo. Não vamos se estender muito, porque hoje o mundo está muito imediatista, né? Já começam a. Ninguém consegue ficar preso muito tempo. Então, assim, vamos fazer uma próxima, A então, gente divide e faz outra. Perfeito. de perguntas Perfeito. e respostas. Daí a gente vai perguntando, respondendo. Eu acho que vai ser super bacana. Vai ficar salva a live, gente. Vai ficar no meu perfil. E é isso, né? Vamos juntos aí nessa luta com essa causa tão importante, né? E juntos somos mais fortes. Perfeito. Obrigado, Tá Gabi. bom? Obrigado pelo espaço, a Obrigada. gente falar Obrigada a desse você. saberes que Você a é gente incrível. tem, dessa Obrigada. vivência. Muito Obrigada. obrigado por ter compartilhado. Obrigada a você. Boa noite, boa semana e vamos juntos. Boa Obrigada. semana, pessoal. Tchau, Obrigado. gente. Boa semana. Obrigada.